Prezados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Ainda que nós nos encontramos em pé, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, livro de 1 Samuel, no capítulo 20, faremos uma leitura da porção da palavra de Deus para aplicá-la na nossa vida. Glória! Primeira Samuel, capítulo 20, a partir do verso 11, estaremos lendo até o versículo 17, e a película do título diz: Jonas faz um pacto com Davi. Então disse Jonas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu ao meu pai amanhã, a esta hora, ou depois de amanhã, eis que houver coisas favoráveis para Davi, e eu então não enviar a ti, e não vou fazer saber. O Senhor faça assim com Jônatan, outro tanto mais, se prover a seu pai fazer-te mal, também o te farei saber, e te deixarei partir. E irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver, porventura usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortará da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor requererá da mão dos inimigos de Davi. E Jonas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque amava com todo o amor da sua alma. Eu quero novamente fazer outra oração, não invalidando a oração que já foi feita, mas eu senti de orar nessa noite por todos nós, e principalmente pelos jovens que são da equipe do louvor desta igreja. Glória a Deus. Eu quero dizer
aos jovens que se esforçam para estar reunidos aqui no dia de sábado, ensaiando, cultuando a Deus. Também nos domingos, após a escola bíblica dominical, algumas das equipes são, entre elas, escaladas para poder ensaiar hinos que vão louvar a Deus no domingo à noite. Eu quero dizer a vocês, jovens, que mantenham íntegro nessa amizade. Aproveite hoje que o culto ele é bem sugestivo e que nos fala sobre o amigo, um culto voltado alusivo à amizade. Cultive isso entre vocês a todo preço. Busque viver em fidelidade um para com o outro, que é isso que a Bíblia nos recomenda. Procura ser íntegro o máximo na sua amizade. Não deixe que nada exterior venha afetar esse relacionamento de amizade que você tem para com o outro. A amizade ela feita na presença de Deus é também uma amizade eficaz, que nada pode separar os entrelaços de uma grande amizade. E por este motivo eu quero também orar por todos nós, aqueles que se comprometeram de estarem aqui nesta noite, trazendo consigo um amigo, uma pessoa com quem você confidencia, uma pessoa com quem você mantém um relacionamento. Eu quero orar por ti nesta noite também, para que Deus venha fortalecer os laços da amizade entre nós, e que sejamos uma comunidade forte no amor de Deus. Lá para o canto, lá ao soberano, Deus Todo-Poderoso. Eu creio. Oh, glória, 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 glória. Queridos, podeis tomar assento. Santo Deus de Israel. Queridos irmãos, para mim é um privilégio poder assumir este culto para poder falar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Confesso, irmãos, que no passado eu não fui um exemplo de amigo para aqueles que me cercaram. Talvez eu, motivado
de uma amizade falsa, ou de ter feito amizade que me levou também a destruir muitas amizades. Eu era um homem de um coração duro, coração sem amor, coração cheio de rancor, coração cheio de perversidade. Eu era uma pessoa falsa. A minha amizade não era verdadeira, mas era uma amizade de puro interesse. Mas quando Deus me chamou, Deus, Ele moldou todo o meu caráter. Deus transformou toda a minha vida. Eu creio. E eu pude perceber que eu não era o único no mundo do pecado. Quando me caiu a ficha e eu percebi que eu era um homem pecador, eu vim para Deus me arrastando. Eu vim para Deus ferido, machucado. Mas o Senhor, Ele me moldou. O Senhor me limpou as eiras. O Senhor me fez uma nova criatura. Eu poderia, entre outros textos da Bíblia, destacar a amizade entre Ruth e a sua sogra Noemi. Orfa e Ruth era concunhada uma da outra. Glória a Deus. Casaram com os filhos de Noemi. Logo veio a morte do seu esposo, também dos filhos, e ambas ficaram viúvas. E Noemi, ela conversa com as suas noras e aconselha elas a voltarem a casa dos seus pais, da sua mãe, e deixar ela prosseguir o caminho dela de volta para Belém, de onde ela havia saído, para viver naquelas terras de Moabe. Ambas, tanto Orfa como Ruth, ambas fizeram confissão de fidelidade com a sua sogra. Mas quando Noemi começa a relatar o que seria da sua vida sem esposa, sem os filhos, ela voltaria à sua terra natal, e ela se dava por injustiçada, ela se dava por magoada, porque Deus não havia usado de benevolência para com ela. Ela se maldizia. Orfa se aproxima de Noemi e a beija no rosto e despede dela. Mas um fato me chama a atenção, que Ruth, ela fez totalmente o contrário. Ela perseverou na integridade das suas palavras, na confissão de suas palavras para com Noemi. O texto diz que
a sua sogra: não me insiste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali também pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e onde queres que morreres, morrereis entre teu, e aí serei sepultado. Me faça assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, para que me separe de ti. Essa confissão de Ruth é o êxito de toda a narrativa desse texto. Ruth, ela se manteve fiel a Noemi. Elas tinham um relacionamento seguro entre elas. Este relacionamento de amizade entre Ruth e Noemi é um relacionamento forte, feito na presença de Deus e não na presença dos homens. Há muitas pessoas que da boca para fora falam muita coisa, mas as suas ações negam as suas eficácias daquilo que eles falam. Uma amizade, amados irmãos, uma boa amizade, ela redunda em bênção para nossas vidas. E uma má amizade, ela pode nos conduzir para a cova. É verdade. Uma má amizade, um má relacionamento, ele pode ser uma tragédia na nossa vida, que depois de deixar sequelas não tem remédio. Um má relacionamento, uma má amizade, só vai ficar feridas. Santo Deus. Só vai ficar as manchas, as marcas. Essa é a verdade. E nós temos uma liberdade para fazer os nossos relacionamentos, escolher as pessoas que nos cercam. Eu e você temos essa liberdade para escolher com quem nós estamos nos relacionando. Há um provérbio que diz: me diga com quem tu andas e eu direi quem sois vós. Se você anda com pessoas abençoadas, você será abençoado. Se você anda em companhia de pessoas que têm má influência, você será mal influenciado. Uma má amizade pode te influenciar para uma vida de derrota, uma vida de miséria. Mas uma boa amizade, ela pode redundar na minha e na tua vida como bênção. Eu tenho certeza que você que veio a essa igreja nessa noite, a convite de alguém, de um amigo, de um vizinho, de uma pessoa que te quer bem, ela lhe trouxe ao lugar certo. Ela lhe trouxe ao lugar certo. Quantas vezes na minha vida pregressa as pessoas me convidavam para participar de bailes funk, as pessoas me convidavam para participar de partida de futebol, as pessoas me chamavam para roda de capoeira, as pessoas me chamavam para torneio de Kung Fu, e eu era mais influenciado por essas pessoas, e supostamente por esses convites. Quando me chamava, o meu coração era tão perverso que eu ia maquinando já o que eu ia apontar. Há pessoas que estão próximas a nós, e isso é
humano, porque o coração do ser humano está voltado à astúcia. O coração do homem é enganador e é perverso. A Bíblia diz que é perverso. O coração é uma fonte que procede o bem quanto ao mal. Mas graças a Deus, porque nós nos reunimos aqui nesta noite, no intuito de adorar a Deus e de invocar a bênção de Deus sobre a minha vida, porque a bênção que virá sobre mim virá também sobre ti. Aquilo que é bênção para mim é bênção para você, aquilo que é bênção para você é bênção para mim. Aleluia! E todos nós vamos nos regocijar na presença de Deus quando um irmão ou uma irmã alcança de Deus uma benevolência. Nós nos alegramos nesse sentido, mas no mundo aí fora é diferente. As pessoas, elas passam uma por cima da outra para obter sucesso na sua vida, na sua carreira, na sua vida social. Aí fora é diferente. É cada um por si. É cada um por si. As pessoas às vezes até sabem que o seu vizinho está passando por um momento difícil, um momento difícil na questão financeira, na questão de relacionamento, na saúde, e as pessoas olham e desprezam. Essa é a verdade. Ninguém quer estender uma mão amiga, ninguém quer se oferecer em prol da felicidade do outro. As pessoas são egocêntricas. Glória a Deus. Elas pensam só em si, querem só para si e não pensam no próximo. E quando há alguma ajuda nesse sentido, se trata de interesse pessoal. Olha, eu vou fazer com você, mas é o seguinte: o que eu vou ganhar em troca? O que você tem para me oferecer? Eu posso até te ajudar, Santo Deus. mas tem que acontecer alguma coisa. O amor, ele era uma via de mão dupla. O amor, a amizade, ela é recíproca. Amém, irmãos? Tem que haver, nesse relacionamento, o amor, ele tem que ser um. Os atributos de um verdadeiro amigo. Eu quero destacar apenas 4 desses atributos num relacionamento de amizade: a lealdade, a fidelidade, o companheirismo e a generosidade. A generosidade. Também eu poderia acrescentar aqui a humildade. As pessoas têm que ser humildes umas com as outras. Essa amizade foi santa entre Davi e Jonas, porque foi uma amizade feita na presença de Deus, um pacto. Eles dois jovens, quando na verdade Saul, que era pai de Jonas, era rival de Davi. No começo teve toda uma história, mas depois houve uma rivalidade.
E Saul, Santo Deus de Israel. ele propôs em seu coração exterminar a Davi. Mas o seu filho Jonas, jovem como Davi, o texto diz que eles saíram para o campo e fizeram um pacto entre eles. Então disse Jonathan a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonathan a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Sabe o que significa isso? Aquele pacto entre eles dois ali, de relacionamento, de amizade, eles chamaram Deus para ser testemunha da conversa entre eles dois. Que eles perseverariam na lealdade, na fidelidade, na integridade das suas palavras um para com o outro. Tem pessoas assim que eles falam uma coisa e não sustentam. Quando eles sofrem, que ele vê que aquilo é prejuízo para ele, ele fala: não fala isso não. Não, a nossa conversa foi outra. E aí gera uma discussão do disse que disse. Não, foi você que falou. Não foi eu que falei assim, foi você que entendeu mal. E aí começa a gerar um conflito. E esse conflito acaba por terminar numa grande inimizade entre duas pessoas, quando não há integridade naquilo que nós falamos. Meu Deus. Amado, depois, uma palavra depois de dita é como um tiro, ela não pode voltar atrás. Mesmo que você sofra a consequência daquilo que falou, mantenha a tua palavra, sustenta a tua palavra, seja íntegro naquilo Santo que você Deus fala de a uma pessoa. Porque a tua palavra, ela é forte. E ela pode muito ajudar no relacionamento. Como também ela pode provocar a ira em alguém, provocar ou irritar alguém. Então nossas palavras têm que ser palavras com sabedoria. Nós não podemos falar ao vento de qualquer forma, porque nós vamos estar atingindo alguém, direto ou indiretamente. Na minha vida pregressa, quando eu supostamente fazia ou prometia a alguém sobre alguma coisa, eu esperava sempre algo em troca. E toda vez que eu esperava algo em troca, eu sempre esperava maior do que aquilo que o favor que eu havia feito. Eu era assim, um coração interesseiro, um coração cheio de interesse. E muitas das vezes eu desfazia da minha palavra para poder barganhar com alguém, para poder sobressair na questão com alguém. O relacionamento de Jonas e Davi, o texto diz assim: sondando eu a meu pai amanhã, a esta hora, ou depois de amanhã, e eis que houver coisas favoráveis para Davi, e eu então não enviar a ti, e não te fizer saber, o Senhor faça assim como Jonas, outro tanto
mas se prove a meu pai a fazer-te mal, também te farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com o meu pai. Então, havia uma conversa, uma fidelidade naquela amizade entre eles dois, que tudo quanto Jonas soubesse acerca de Davi por intermédio do seu pai, ele corria lá e avisava: olha, meu pai está planejando fazer-te mal, fazer-te isso. E Davi, ele era advertido por Jonas, porque Jonas queria sempre o bem de Davi. E o amigo, ele é assim, a amizade forte é assim. O amigo, ele sempre quer o melhor para o seu amigo. O amigo, ele quer sempre o bem do seu melhor amigo. Há amigos que a gente confidencia a nossa vida, aqueles que sentam com a gente, estão sempre junto com a gente, aqueles que no momento da alegria eles sorriem contigo, e no momento da tristeza ele se entristece contigo, no momento do lamento ele também se lamenta contigo, no momento do choro ele também chora contigo. Amigos, que é um ditado que diz assim: é unha e carne, é pregado no outro. A boa amizade é assim. A boa amizade, ela bem cultivada, ela se torna assim, unha e carne. Eu não abro mão dessa amizade por nada. Isso quando a amizade, ela feita na presença de Deus, que ela traz bênção para a nossa vida, nós não queremos afastar dela. Os jovens, eles buscavam o bem-estar entre um e outro. Eles se protegiam um ao outro. O bom amigo, ele é assim, ele protege. É aquele que protege, é aquele que está junto ali. Sofra o que sofrer, ele vai sofrer junto. Seja na bonança, seja na dor, ele está ali, ao seu lado. Jesus, ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele diz: ainda que o teu pai e tua mãe te desamparam, eu jamais te desampararei. Glória a Deus. A amizade de Deus para conosco, ela é fiel. Ainda que nós nos tornamos infiéis, ele é fiel para conosco. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor não nos deixa só. Eita, glória. O Senhor não nos abandona. Jesus é um exemplo de uma verdadeira amizade em nossas vidas. A igreja primitiva, lá no primeiro século, ela viveu integralmente. Os irmãos tinham tudo em comum. A Bíblia diz que eles vendiam o que tinha e repartiam com aqueles que não tinham nada. Tudo era comum, era no partir do pão. Eles estavam juntos na hora da palavra, eles estavam juntos na hora da oração. Os amigos estavam sempre juntos na integridade das suas vidas, na lealdade das suas vidas. E foi por isso que a igreja do Senhor Jesus,
ela triunfa até os dias de hoje. Louvado seja Deus, porque os laços familiares, os laços de amizade na comunidade dos apóstolos era uma amizade verdadeira. Era uma amizade verdadeira, uma amizade forte. E isso é um exemplo para nós, como igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que um reino dividido entre si não pode prosperar. Uma das evidências da grandeza do reino de Deus é a unidade do corpo de Cristo. É essa amizade que nós temos um para com o outro. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. E para tornarmos amigos de Deus é preciso ser afastado do mundo lá fora. Glória a Deus. É preciso de desapegar com o sistema corrupto deste mundo de outrora que nós vivemos. Verdade. Uma amizade verdadeira não se pode nutrir de suspeita. Um amigo não pode jamais suspeitar do outro amigo, viver na desconfiança. Eu sou amigo de fulano, mas sei lá. Santo Deus. Aonde a dúvida não há operação, rapaz. Aonde as pessoas suspeitam, isso não é amizade. Aonde há desconfiança, não tem confiança. Uma amizade, ela tem que ser confiante. Às vezes você está passando pelo maior perrengue e você chega a cogitar em si próprio dizendo: meus amigos me abandonaram na hora mais difícil. Exemplo, quer ver? Nós podemos citar dentro da Bíblia o filho pródigo. O moço mais novo pediu ao pai: pai, me dá a minha parte da herdade da minha fazenda, da fazenda que me pertence. E poucos dias depois ele saiu da sua casa para uma terra longínqua, bem distante, e ali viveu a sua vida absolutamente nas regalias. Gastou tudo o que tinha, todo o bem que ele possuía, ele gastou. Em companhia de quem? Ele gastou isso sozinho? Não. Ele gastou em companhia dos amigos. Ele procurou relacionamentos com má influência e foi mal influenciado por pessoas que supostamente diziam ser amigos. Existem pessoas que são aproveitadoras. Essa é a verdade. E quando você não tem discernimento no seu relacionamento, com quem você está se confidenciando, com quem você está se relacionando, isso é uma tragédia na sua vida. Se torna uma tragédia na sua vida. Porque há muitas pessoas aí fora que são charlatanistas, oportunistas, que aproveitam do momento. Eles aproveitam da sua idoneidade. Um amigo verdadeiro não se nutre de suspeita e nem dá ouvido às intrigas. O filho pródigo, quando ele tinha, ele gastou. Depois diz o texto que veio uma grande fome sobre aquela terra. E ele, caindo em si, se viu só. Cadê os amigos com quem ele compartilhou? Cadê os amigos com quem ele confidenciou?
negligenciou. A Bíblia diz que ele estava passando fome. A Bíblia diz que ele não tinha emprego. A Bíblia diz que ele estava só. Ajudou a tantos, mas não houve, na verdade, quem o ajudasse. Ele se submeteu a tratar, a cuidar de porcos de um moço daquela cidade, certamente era um fazendeiro. A única coisa que lhe restou mas o amigo verdadeiro está ali. Você tem, ele está junto. Você não tem, ele está junto também. Glória a Deus. É aquele que compadece junto. Não existe amizade sem lealdade. Pode? É o mínimo que se exige num relacionamento, que é a lealdade. Você tem que ser leal. Se você quer constituir amizade com alguém, você tem que ser leal. Tem que ser uma pessoa parceira. Eu vou até a casa estudando, porque tem tantos dias que eu não vejo, né? Estou sem contato com ele, vou lá ver o que ele está necessitando, vou ver o que ele está precisando. E não fazer como os amigos de Jó, né? Que foi totalmente contrário. Os amigos de Jó, na verdade, só queriam julgar a causa de Jó. Só queria julgar a causa de Jó. Ele faz o termanita. Ele diz para Jó: Jó, você está sofrendo porque você pecou. Eles não olharam para a causa de Jó, no entanto, mas os olhares dele eram de juízo, de julgamento. Muitas vezes você está esperando uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, e vê uma pessoa te dar uma pedrada nas costas. É aquele que muitas vezes bate no seu ombro e diz: oi, fulano, como é que você está? É aquele que vem e te beija a face. É aquele que te apunhala também pelas costas. Assim como Judas. Um beijo traiu Jesus. Por causa de quê? Tem pessoas que têm interesse na sua amizade. Mas cuidado com quem está cercando a tua porta. Temos que pedir a Deus discernimento. Não é fazer, eu não estou estimulando ninguém a fazer acepção de pessoas aqui. Não é isso. As pessoas lá fora, elas têm que desejar sim a nossa amizade. Mas nós temos que escolher, enfim, com quem nós estamos nos relacionando. Temos que pedir a Deus discernimento, para não ser enganados, para não ser traídos. É por isso que a nossa amizade, ela tem que ser na presença de Deus. Quando você se relaciona com alguém, logo você ora a Deus, pede a Deus discernimento sobre a vida daquela pessoa, e Deus não mostra, na verdade. Porque Deus, Ele zela por nós. O Senhor, Ele zela por cada um de nós. Nós não estamos neste mundo à mercê da sorte e de
qualquer coisa, não. Deus, Ele zela por cada um de nós. Ele livra e protege de todo perigo. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Bildade, o suíta, ele diz para Jó: Jó continua a sofrer, porque não admite o seu pecado. Zovar, o namatita, ele diz: o pecado de Jó merece ainda maior sofrimento do que este. Tem gente que deseja mal, sabia? Para o outro. Quando ele não é benigno, para bem dizer, ele é maléfico, ele é maligno. Ele deixa a sua língua ser usada pelo diabo. Então, esse diz: o pecado de Jó, ele merece mais sofrimento ainda. Tem gente que é assim. Ele está vendo uma pessoa sofrer, e ele chega lá e acaba de empurrar para o buraco. A gente fala: ei, está vendo? Achei foi bom. Tem pessoas que têm prazer quando você está sofrendo. E é esses amigos que nós temos que tomar cuidado quanto a eles. É desses que eu estou dizendo que nós temos que pedir discernimento para Deus, para nos livrar do laço do passarinheiro, do homem sanguinário. Eliú, o Berita, ele diz: Deus está usando o sofrimento de Jó para moldá-lo e treiná-lo. Todos os amigos de Jó vieram a ele e nenhum deles o consolou diante do seu sofrimento. Muito pelo contrário, todos eles o condenaram. Todos o condenaram. A intriga é o contrário de uma amizade. A amizade edificada sobre o fundamento da verdade cresce com o cultivo da intimidade. Sabia que num relacionamento de amizade a gente passa por confiar muito naquela pessoa que a gente chega a tornar um amigo mais íntimo, mais confidencial daquela pessoa. Você acredita naquela pessoa. Existem amizades dessa forma. Existem amizades dessa forma. Nós estávamos numa reunião de obreiro aqui na igreja, e o pastor Douglas, ele falava acerca dos obreiros, dos irmãos que têm o apoiado no ministério. E para mim é um motivo de orgulho falar isso para os irmãos. Não porque estou diante da família do pastor Douglas ou diante da igreja, mas eu quero fazer isso ser conhecido pelos irmãos. O pastor Douglas falou perante os irmãos, falou: olha, o pastor Nivaldo está aqui comigo há quase 11, 12 anos, e nós nunca tivemos problema de relacionamento, problema de ministério. E eu louvo a Deus por essa amizade que eu constituí com o pastor Douglas. Porque quando eu cheguei no ministério, eu falei: pastor, eu não vim para dividir, mas eu vim para somar. Glória a Deus. O seu intelecto é o que eu desejo no meu conhecimento. E as minhas forças, dos meus braços, o meu conhecimento, vamos dizer assim, técnico, é também o desejo das suas mãos. Então aquilo que o Senhor faz intelectualmente, pregando a palavra de Deus, eu quero estar do lado, ombreando esta causa junto, porque eu sei que na hora que o Senhor não pode pôr as mãos, eu posso. A hora que o Senhor estiver ausente, eu estou presente.
pastor Douglas como um amigo íntimo meu. Eu tenho ele como um amigo íntimo meu, assim como todos os irmãos também. Mas o pastor Douglas é uma pessoa que eu tenho dado mais credibilidade pela idoneidade dele, pela forma que eu o vejo. Não há nada do pastor Douglas assim que ministerialmente o desabone. Todas as condutas do pastor Douglas, todas as decisões dele, parte delas, eu tenho tomado conhecimento, estando ou não nas reuniões. Ele tem chegado para mim e tem confidenciado. Há coisas que o pastor Douglas tem dito a mim que é só comigo. Há coisas que eu tenho dito a ele que é só para com ele. Pronto. É um relacionamento. É a integridade das nossas palavras. E isso é bom. Isso é bom para o ministério. Isso é bom para a igreja como exemplo. Porque já pensou se eu tivesse rivalidade com a nosso amado irmão aqui, ou com outro irmão, ou com outro irmão? Ficaria difícil o nosso relacionamento. E que exemplo nós passaríamos para a igreja? Que tenhamos como exemplo as maiores amizades, as melhores amizades. Vamos selecionar isso na nossa vida. Vamos separar isso na nossa vida. O bom amigo é aquele que orienta. O bom amigo é aquele que corrige também na falta.